Luz, câmera, Acai. Hoje especial. Chamá-la de... Bom, eu não sei bem o sobrenome dela, se é o sobrenome do marido dela, né? Porque ela é muito conhecida como Patrícia Bastos, mas ela é mais conhecida como a Patrícia do Albert Einstein. Prazer te receber para esse bate-papo, contar aqui um pouquinho da tua trajetória. Diga lá, Patrícia. Nossa, é uma alegria poder participar, estar aqui com você, contar um pouquinho dessa história, porque ela é bem, grande, né? Bem extensa e a gente teria muita coisa, com certeza, muitas vivências, muitas experiências, mas o que eu puder te contar, estou aqui hoje para colaborar com você, contar um pouquinho dessa história do empreendedorismo feminino também, né? Também, exato. Como mulher, a importância da gente ocupar esses espaços, né, na sociedade. Tamo junto. Então, e junto temos o Thiago do lado, né? Então, que antigamente dizia... ele tá sempre comigo, né? Mesmo nos bastidores, ele tá aqui do ladinho, viu? Ele não quis participar, mas ela tá aqui do ladinho. Que antes se dizia também, né, desse feminismo, né? Mas assim, aliás, o machismo, que dizia, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Que nada, nem atrás nem na frente, ao lado, né? Sim, com essa coisa toda fica para realeza, que o consorte fica atrás um passo, né? Com toda certeza. E vocês começaram juntos, que eu sei, na história de vocês. O Thiago veio aqui, né? Porque a família veio para cá. E depois você também veio, né? Eu acho que já tinha alguma coisa no ar, né? Que ia encontrá-lo. Seus pais vieram, sua mãe trabalhou aqui no... Onde que ela trabalhou inicialmente? Então, eu sou de Minas Gerais, né? Vim parar aqui, sou de Uberaba. E minha família é toda de Minas. E minha mãe foi transferida. Minha mãe é funcionária do Banco do Brasil há muitos anos. Veio transferida para Itanhaém. E nós viemos para Itanhaém. E eu tô aqui até hoje, isso tem mais de 40 anos. E é uma alegria essa cidade, assim... Eu tenho um amor, um carinho, sabe? Por tudo que aconteceu, por tudo que eu cresci, tudo que Itanhaém me proporcionou. Eu acho que a minha vida tá realmente toda em Itanhaém, né? Eu tenho um carinho muito grande. A gente vem por ter sido acolhida aqui. A gente é acolhida, ela tem esse acolhimento das pessoas. Sim, com toda certeza. Eu acho que a própria cidade te acolhe, né? A gente não sei, esse rio, mar, montanha, cachoeiras, tem tudo. Você se apaixona e tem vontade mesmo de ficar. Com toda certeza. Eu tenho dito muitas vezes, a gente viaja pelo mundo, aí sempre tem assim, uma referência, principalmente de quem nasce no estado de São Paulo. Tem uma referência com Itanhaém muito bonita, né? E você vê também, vocês mineiros, uma terra linda, uma comida maravilhosa. Nem se fala. É uma das melhores comidas. Tem muito a ver com a comida portuguesa também, né? Com toda certeza. E aí veio você, desde cedo, teve essa vontade, assim, de trabalhar? Então, minha família toda, na realidade, começando pela minha avó, uma professora, uma educadora e uma grande inspiração, com certeza para mim, mas para todas as pessoas ali da minha família, né? São muitas mulheres que minha avó teve 11 filhos, mas são 9 mulheres ali, né? E 8, desculpa. E assim, todas acabaram fazendo o curso normal. Minha mãe não seguiu a profissão, mas muitas delas acabaram professoras. E isso acabou, acho que, me contaminando também. E eu fiz o magistério, né? E aqui em Itanhaém mesmo, eu cursei toda a minha trajetória aqui, eu cresci aqui, né? Só não sou nascida. E acabei cursando o magistério e comecei ali, então, esse gostinho profissional, esse vínculo com a área educacional, esse amor pelo desenvolvimento infantil e essa preocupação com as famílias, né? Porque a criança, ela tem todo aquele núcleo familiar junto com ela, dentro do desenvolvimento dela, né? E isso foi algo que, desde o começo, eu sempre me preocupei muito em acolher, em olhar isso na criança, né? Tanto que eu comecei alguns anos atrás, e numa escola aqui da cidade, onde eu comecei como recepcionista, na realidade. Eu não estava dando aula, eu atendia na recepção da escola, na secretaria, fazendo matrícula, atendendo as famílias, e ali que tudo aconteceu, né? Foi aquele pontapé inicial. Ali, ó. O Thiago não trabalhava na área da educação, o Thiago vendia consórcio, e a gente já estava junto nessa época. Nós estamos juntos há muitos anos, né? E eu falei, nossa, Thiago, as coisas estão tão difíceis, né, na escola, tal.
e uma preocupação com os alunos. A escola estava passando por muitas dificuldades financeiras, essa escola onde eu estava trabalhando na época. E eu comentei com ele, né? Falei, nossa, pai, o que vai ser desses alunos, né? Dessas famílias, porque essa escola possivelmente não vai continuar. Ela deve encerrar as atividades, a situação está muito complexa, né? E aquilo me preocupou e foi o ponto de virada ali. Porque essa preocupação, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer por essas famílias, por essas crianças? Essa escola vai acabar encerrando, mas o meu compromisso, a minha preocupação, né, com tudo aquilo, eu conversando com ele, com a minha mãe, eu falei, nossa, já pensou se eu conseguisse abrir uma escola? Aí a minha mãe falou, você tá maluca, menina? Que jeito, você não tem condição, não sei o quê. Eu falei, mas eu não sei, né? Sonhar a gente sonha, vai que dá certo, né? E realmente deu. E foi nessa conversa, foi nesse dia, foi com essa preocupação em acolher esses alunos, essas famílias dessa escola, que nasceu o Colégio Albert Einstein. Você não comprou esse colégio onde você trabalhava, você abriu um novo colégio, novo conceito, né, mas baseado nos antigos, né, que você fala assim, a preocupação. Com toda certeza. Né, porque antigamente a professora era a continuação da nossa casa, né? Nossa, é assim, a escola é um espaço de pertencimento tão importante para uma criança que, assim, o quanto aquilo é um ponto fundamental no desenvolvimento dela. É o ambiente social dela, é o espaço de convivência, é o espaço de pertencimento, é o que a gente brinca que é a mini sociedade das crianças, é o que acontece ali dentro da escola. Então, assim, todas as possibilidades que a gente tem ali dentro, as vivências, as experiências, a interação social, o quanto tudo isso é, assim, a base mesmo daquele ser humaninho que tá ali, como cada dia um pouquinho de estímulo, um pouquinho de valor, de referência, o quanto isso lá na frente vai ser um ser humano, um cidadão mesmo, sabe? Preparado para a sociedade, preparado para isso que a gente tem hoje. Então a escola, ela é um espaço, assim, primeiro que é a minha paixão número 1, a escola é esse espaço, e poder vivenciar isso todos os dias, eu acho que é algo assim que só me engrandece, né? A minha preocupação, a minha responsabilidade é muito grande. Eu sou diretora lá há 22 anos, esse ano eu completo 22 anos à frente de todo esse trabalho. Lógico que sempre com ele, o Thiago, né? Sempre juntos. Deve ser a parte financeira, não? Ele cuida de tudo, na realidade. Tudo. Ele é muito estratégico. Eu gosto bastante disso. Eu acho que a gente combina e a gente se completa, né? Profissionalmente. Cada um ali vai contribuindo, ele vai contribuindo com as habilidades, com os saberes dele, e eu com os meus, e a gente somando vai. Você sabe que assim, algumas crianças não viam a hora de férias. Nossa, quando eu estava em férias eu ficava triste, não via a hora de recomeçar a escola, porque era tão gostoso, sabe? Eu passei por colégio, eu fui criado em Manaus. Eu vim de Portugal, mas desde pequenininho, meu primeiro colégio, e fui até a faculdade lá em Manaus. Embora eu tenha estudado em Portugal alguns períodos, mas eu tinha saudade da escola, sabe? E ainda tinha assim, chegava no ano seguinte, um ou outro coleguinha ou viajava para outro lugar, ou já ia para outra turma, e sentia falta, porque como você falou, né? É o nosso mundinho, como você falou. Exatamente. Então, faltava alguns amiguinhos nesse mundinho e eu ficava triste com isso. Mas tenho esse carinho, essa lembrança muito gostosa dos lugares que eu dei, e principalmente das professoras. Sim, você deve ter olha um trabalho, como é gostoso você lembrar da professora. Muito. Aquela marca que fica, né? Muito, Como os professores marcam de verdade aquela trajetória ali da criança, aquela infância. Então, né? São coisas muito importantes, Patrícia, e muito significativas. E eu, particularmente, né? Meus pais, quando vieram para o Brasil, né? Eu tinha 4 anos e viemos, naturalmente, não tinham condições. Um navio que levava 30 dias para chegar, para atravessar o Atlântico, e mais uns tantos para subir o Rio Amazonas, que meus pais foram para Manaus, né? E eu conheci uma senhora, Dona Isabel Garita, que era professora, e falou assim, eu vou te ensinar a escrever. E fez. E dito feito, entendeu? Então, toda a base minha foi com a professora Isabel, né? E eu estive com ela no leito de morte, né?
Eu estava lá do ladinho dela também, carinho, ainda recebendo dela ali um carinho, ali uma educação e certas coisinhas que ela falava. Ela, na época se falava um pouquinho de francês, ela me ajudava nessas coisas também. Então é muito importante esse resgate, porque hoje se fala que a educação nas escolas está mudada. E eu vejo assim, a tua preocupação na tua escola, Sim, né, de resgatar esses valores para que as crianças se sintam realmente pertencentes àquele lugar, né, aquele grupo todo, né? E você começou então em 2023 o Albert Einstein, isso é isso? 2003. 2003, 23 é agora, desculpa, botei 20 anos ali. 2003 é que começou. Você falou de 22. Isso. Né? Começou essa história lá em 2003 com a fundação dessa escola. Naquele lugar mesmo, onde está hoje? Naquele lugar que nós estamos. Nossa, então é uma história, né? Olha, é uma história, porque o dia que a gente tomou essa decisão, que nós tomamos essa decisão juntos, eu e o Thiago, eu falei para ele assim, ainda estava trabalhando na outra escola e tal, eu falei para ele, nossa, a gente precisa pensar num espaço, né? Como é que a gente vai fazer, né? Tudo assim muito, né, só ali sonhando até então, né? Aí eu lembrei desse imóvel, que é o imóvel que nós estamos até hoje, né? Então, assim, eu falei, nossa, pai, tem um imóvel ali na frente da Bananada que foi uma escola. E ele tá ali, se eu não me engano, ainda tá fechado. Será que você não consegue ver ali se tá para alugar, o que que é? Ele falou, não, deixa comigo. E ele saiu, eu não me esqueço, Alberto. Isso é uma memória, assim, muito viva hoje até. Ele saiu, tal, eu trabalhando, ele fazendo as coisas dele. Quando foi à tarde, assim, acho que no meio do dia, ele chegou, ele passou lá na escola, ele pediu para falar comigo, tal. Ele entrou, eu tava sentada trabalhando, ele colocou um molho de chaves assim em cima da mesa, ele falou para mim. Uau. Eu falei assim, o que que é isso? Ele falou assim, a chave. Eu falei, mas a chave da onde? Ele falou assim, a chave do imóvel que você quer ver, tá para alugar, tá aqui, ó. Uau, galera. Já peguei a chave, eu falei, nossa. Eu falei, vamos lá então, né? Eu falei, na hora que eu sair a gente vai. E assim nós fizemos e eu me lembro perfeitamente, com muita clareza, tudo que eu vi da primeira vez que eu entrei ali por aquele portão. Foi assim, foi um marco mesmo na minha vida. Sim. Acredito que para ele também. Mas a memória que eu tenho, quando aquele portão abriu, aquele corredor imenso, porque você entra ali, aquele portãozinho, né? Mas tem aquele corredor ali, uns 30 metros te esperando para você poder percorrer até chegar lá no nosso atendimento ali inicial. Então, assim, quando eu olhei aquilo, é incrível. Eu vi essa escola, eu não sei te explicar assim, mas eu vi aquilo. Eu falei, gente, isso aqui é demais, é maravilhoso, né? E eu fui andando, fui entrando, entrei no corredor onde já tinham salas, né? O prédio estava todo abandonado, muito sujo, tinha muito lixo, muita folha, tava sem porta, não tinha luz, não tinha nada. Mas você não via nada disso? Nada. Mas eu só via... Eu via o que eu vejo hoje, sabe? Eu falei, nossa... Eu falava, pai, perfeito aqui vai ser uma escola linda, magnífica. E ele olhando assim, tal, só nós dois. Mas assim, de verdade, que foi uma premonição, porque não é possível. Foi um sonho mesmo que se tornou real. Nós fomos inquilinos lá há muitos anos. E na primeira possibilidade de comprar o imóvel, nós compramos, então nós somos proprietários do imóvel. Sim. E foi uma conquista mesmo também, sim. Né? Estar no Albert Einstein e ter sonhado com aquilo, ter se tornado real e ser a nossa missão, nosso propósito de vida, né? E homenageando uma grande figura, né? Então, Albert Einstein, quando eu fui escolher esse nome, foi proposital. Porque quando a gente começou, não, vai tudo certo, alugou o imóvel e vai começar essa história toda, a primeira coisa que eu pensei foi no nome. Eu falei, nossa, que nome vai ter essa escola? Qual o nome, né? O que seria, né? Eu pensava, o Thiago dava uma ideia, minha filha, a Letícia dava as ideias dela, ela ainda era pequena, mas ela já falava alguma coisa, tal. Eu falei, Albert Einstein. Um dia, falei, Albert Einstein. Surgiu.
Colégio Albert Einstein, mas por quê? Eu falei, gente, porque Albert Einstein foi uma figura muito importante, né? Um cientista, um físico, uma pessoa da área educacional, ele tem um nome forte, uma importância, né, para a sociedade muito grande do que ele fez. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com escola, com instituição de ensino, com aquilo que a gente vai fazer. Albert Einstein é um nome perfeito. Eu sou fã também porque, assim, ao longo da vida, a gente, quando nasce, né, nossos pais nos levam para uma determinada religião, né, que eles seguem, e nós, com certeza, iniciamos naquela religião. Sim. E Albert Einstein dizia que o Deus que ele cria, que ele tinha a crença, era o Deus de um filósofo holandês, Baruch Spinoza, que Deus é o próprio universo, né, sem religião, né? Então, assim, além de tudo que ele representa, ainda tem essa, né? Que ao longo da vida a gente vai vendo alguns problemas criados, né? Porque todas elas vieram lá do Velho Testamento e ali foi ramificando tanto que hoje até faz uma confusão na cabecinha da gente, né? Que o Deus é único para todos, né? Cada um o concebe da maneira que naturalmente foi acostumado e foi criando. Então, além de tudo isso, de ser tudo isso que você falou, ainda tem essa coisa, né? De dar uma universalidade, né, para o mundo em questão desse Deus, criador disso tudo, né? Bom, aí, naturalmente, foi uma grande dificuldade, né? Para você botar tudo em ordem, né? Foi tudo muito difícil, o começo foi bem desafiador. Você imaginar, né, assim, que nós não tínhamos nada. Nós fomos financiados pela minha mãe, né? Então, assim, nós não tínhamos recurso, o Thiago não tinha, eu não tinha. Falei, mãe, você que vai salvar esse sonho, né? Confesso... É que o sonho sozinho é um sonho. Exatamente. Mas dividido se torna. A gente já estava dividindo ali para ficar, né? Também para... Exato. E aí ela falou, não, eu vou ajudar vocês e... Enfim, eu tô para me aposentar, tava perto da aposentadoria dela, tal, eu vou ter algum recurso para ajudar vocês, enfim, e assim aconteceu, de verdade. Então, quem financiou isso, né, foi ela. É isso mesmo, mamãe é isso, né? Exatamente. Beijão tudo que ela, ela pôde fazer, não só, digo, com recurso financeiro, mas todo o outro apoio, né? Toda a outra assistência, tudo que ela conseguiu proporcionar para que hoje nós estivéssemos onde nós estamos, né? Então teve todo esse início, muito familiar mesmo, muito nós, né? O vô também, que você conhece, né? O meu pai, o Marcos, presidente da PAI, ali também junto. Então, assim, aquele casal, né? Nós e a Letícia. Resumindo, éramos nós 5, né? E assim nasceu o Albert e é um sonho real. Hoje vocês têm Dedê do maternal? Ou não? Sim, nós sempre tivemos. Desde desde o início. A gente já começou com crianças de 2 anos ali no maternal, já até o ensino médio. Porque nessa virada, com o fechamento da escola onde eu trabalhava, eu consegui ali conversar com essas famílias, né? E essas famílias acabaram migrando algumas para o nosso espaço. Foi uma correria doida, mas deu tudo certo. Parte de documento, reforma do imóvel, enfim, a gente, né, conseguiu conciliar tudo ali e essa escola encerrou no finalzinho de 2003, foi o último ano, em 2004 a gente já entrou lá com eles a partir de fevereiro, né? E a gente já abriu ali, desde o maternal, o ensino fundamental e o ensino médio, já logo no primeiro ano. As turmas eram bem pequenas, eu tinha sala que tinha 2 crianças, eu tinha sala que não tinha, né, terceiro ano, era 4º e 5º que, né, ficavam juntos na mesma turminha. Então, assim, muita coisa nesse início foi bem difícil, foi bem desafiadora. Então, como todo início, né? Sim, como todo início, né? Início é início, né? A gente não pode ter ansiedade, né? A gente tem que entender o processo. Você vai passar por algum momento, mesmo ali, né, mais jovem que nós éramos, né? Um pouco menos maduros, né? Tinham também, sabe, um pouco de ansiedade, né, para que as coisas dessem muito certo. Afinal de contas, era uma aposta nossa, sim, tem que dar certo, não tem o que fazer, né? E o projeto, embora nascesse pequenininho, mas é um projeto grandioso. Sim, porque... Uma escola sempre né? Com toda certeza, são muitos detalhes, né, muitas coisas, muitas pessoas envolvidas e tal. Só que assim...
os 3 primeiros anos, eles foram os mais difíceis. Foram muito difíceis mesmo, porque a gente precisava continuar investindo, a gente não tinha recurso para isso. E a gente ainda estava num momento ainda muito inicial, né? Você passa um ano é uma coisa, você passa 2, negócios são negócios, né? Sim, Ele tem o tempo ali dele. E foi muito difícil a gente chegar nesse ponto de equilíbrio, né? Resolve algumas coisas, mas aparecem novos desafios. Foi né? aparecendo outras tal, e a gente sempre junto, sempre acreditando, persistindo, nós somos muito persistentes mesmo. E assim, só quem passou sabe, né? Então eu falo, olhar tudo isso hoje, as pessoas não imaginam quantas noites a gente não dormiu, quantas coisas o Thiago fez, né? De obra mesmo, reforma. As próprias mãos, de pinturas e outras coisas mais. Pintura, instalação elétrica, toda essa parte que ele fez, a parte documental que eu fazia ali, eu brinco muito, né? Eu falo, nossa, pai, ninguém sabe quantas vezes nós lavamos esses banheiros à noite e de madrugada, né? Até a própria limpeza do espaço a gente fazia, por conta de não ter mesmo, né, o número suficiente de pessoas na limpeza, tal, na época. Então, o Thiago ficava na cantina, o Thiago ficou muitos anos no espaço de lanchonete, servindo os alunos. Então, assim, a gente fez de tudo dentro, né, da escola, tudo a gente fez. A gente andou muitos anos, eu falei, pai, muitos anos a pé, né? Empurrando a bicicleta com a sacola do mercado. Então, assim, tudo isso aconteceu comigo e com ele, né? E hoje, assim, você imaginar que aí passaram esses 3 primeiros anos, no 4º ano, a gente tirou o nariz pra fora. Conseguiu começar a respirar. Agora vai, né? Então, assim, o 4º ano, ele é um marco bem forte pra nós. O equilíbrio. Né? Que aquele equilíbrio foi chegando, aí a gente foi sentindo que as coisas se encaixaram. Eu falei, agora vai, né? Então aí a partir daquele momento mesmo, a partir do 4º ano, a gente começou a prosperar. Aí sim, aí o crescimento dentro da escola, crescimento novos veio, cursos, o trabalho, e aí muita coisa aconteceu, muita coisa boa, né? Graças a Deus, graças ao nosso trabalho e graças a todas as pessoas que também estavam junto conosco, né, Alberto? Ninguém faz nada sozinho. Não, exatamente. Ninguém. Você tem... Então, quantas pessoas estiveram também junto comigo nesse sonho, nessa realização, nesse propósito desde lá atrás, né? Muitas pessoas também, né, colaboraram, estiveram juntos. Eu sou muito grata a todos eles. Eu tenho visto assim, algum lugar que é confortável, que recebe bem, é que tem bons gestores também, né? Não adianta, se você tem uma pessoa que faz a gestão apenas por interesse financeiro, né, porque investir, aquele é um investimento simplesmente, você percebe. Eu pelo menos tenho essa visão, né? Entendo. Então assim, você entrar lá na sua escola, ver primeiro as crianças felizes, então você tem um trabalho com o staff todo, né? Você naturalmente reúne, você coloca todo o teu sentimento como deve ser, né? Que às vezes você recebe um novo professor, uma professora, você tem que treiná-la para entrar nesse... Né, com toda certeza, nível porque que você quer, né? Exatamente, a nossa escola, ela é uma escola muito acolhedora. Então isso que você falou é muito real. Você chegar ali, você se sentir bem, você vê que aquilo ali, eu estou na escola, nós estamos lá. Não é só você ser, né, digamos gestora, que a gestora ali, não é diferente. É estar ali, é estar presente, é estar com as pessoas, estar com as crianças. Uma coisa que eu amo, eu falo. Eu passo ali pelo pátio, os aluninhos vêm. Aí, diretora! Aí dá aquele abraço. Olha isso. Então você sente isso, né? Estar com as crianças naquele ambiente e você sentir aquele amor, aquele carinho. E é de verdade isso que eu quero que a minha equipe transmita para todos que entrem ali. Então, assim, a minha equipe, ela sente todos eles, né? Eles sentem muito mesmo esse meu amor, essa minha paixão, essa minha preocupação com tudo que é feito e que é realizado lá. E assim, é muito gostoso ver que as pessoas conseguem sentir mesmo e perceber, né? Que aquilo ali tudo é muito verdadeiro, ali não tem nada ensaiado. Você chegou ali
né, em qualquer momento é aquilo ali que você vai ver, não tem nada, né, preparado para te receber. Recebemos assim sempre, todos os dias. É uma preocupação muito genuína mesmo, com tudo que acontece lá dentro. Eu me preocupo muito e assim, procuro também investir e reinvestir nesse negócio, né? É um negócio que ele é muito... Ele está em constante transformação. Sim. Então eu tenho muita preocupação também com que esses 22 anos, eles sejam 22 anos de crescimento, 22 anos de mudança, 22 anos de transformação, de inovação, de crescimento, que a gente possa também trazer para os nossos alunos, para a nossa equipe, para todos ali. Crescimento, olhar para, né, o amanhã, olhar para essa inovação, o que a gente tem que fazer de diferente, o que a gente tem que trazer para a escola, a língua inglesa, que tem um peso bem grande. Eu acredito muito nisso, eu vejo a diferença que isso faz na vida das crianças, na formação deles, a educação socioemocional, esses valores, a importância disso, a parte tecnológica, com a robótica, com os nossos programas que nós temos, na parte de educação tecnológica também, Google. Então, assim, tudo isso que a gente consegue trazer e trazer para as nossas crianças desde pequeno. Porque, assim, a gente tem uma importância em você atender cada faixa etária dentro da sua necessidade. Então, um olhar para crianças pequenas, um outro olhar para as crianças que estão no meio e um outro olhar para os maiores. É verdade que as crianças, nós todos, né, trazemos a partir de 3 a 5 anos começa a nossa personalidade, mais ou menos essa faixa? Então, na realidade, assim, a gente é separado em infâncias. Então, vamos lá. De 0 a 6 anos a gente tem a primeira infância, é o nosso, digamos assim, ápice do nosso desenvolvimento cerebral. Da parte toda que a gente tem ali de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, a primeira infância até 6. De 6 anos até 11, 12 anos, a gente está na segunda infância. É uma segunda etapa de crescimento, uma segunda etapa de desenvolvimento. As coisas se consolidam mais aqui. Aqui é aquele estirão, né? Você pensa, você vê um bebê recém-nascido, você vê ele com 1 ano, ele já tá falando e andando, né? É uma coisa, é um salto muito grande. Depois as coisas começam a andar mais tranquilamente. Então, a partir de 6 até 12 anos, você fecha essa infância, a partir de 12 você tá na adolescência, na pré-adolescência e tal. Aí as coisas já mudam. Aí sim, aqui tem um marco importante para todo esse desenvolvimento que você colocou. Então, a partir de 12 anos, aí são outras preocupações, são outras abordagens, outras questões que estão envolvidas no desenvolvimento dessa pessoa. Mas, pensando sempre assim, como escola, o que eu preciso fazer aqui, o que eu preciso fazer aqui, o que eu preciso fazer lá. Sempre dividindo, com o nosso olhar sempre muito focado nessas necessidades, né, separadas, porque é um público muito grande. Então você vê uma criança de 2 anos, essa família tem uma preocupação. A criança de 10 já é outra, de 12, 15, enfim. E os nossos adolescentes, né? Então, assim, eu tenho uma grande preocupação também com os adolescentes, com os nossos jovens. É uma preocupação de como que a gente está entregando eles para a sociedade, né? Como é que o Colégio Albert Einstein está entregando esses jovens para a sociedade? Até que idade lá? Sai com que idade? Até 17 anos, alguns com 18 já. Mas eles saem dali para o nível superior. Então, assim, como que você, como escola, né? A nossa preocupação, como deixei ele preparado para isso, né? Para a sociedade, para o ensino superior, como é que ele vai ser, o que realmente... A gente tem uma coisa assim muito ruim, sabe, aqui na nossa região, vou dizer na nossa região, que os nossos jovens, eles não têm muita expectativa profissional para fora, né? Eles pensam muito em ficar por aqui, às vezes estudar em Santos, tal. Eu vejo uma grande dificuldade ali na nossa escola, né? Mas eu acredito que é a nível até de município mesmo, deles olharem para universidades públicas, para eles olharem, sabe, mais distante. É um pouco difícil, é um pouco complexo. A minha filha mais velha, ela estudou fora, ela foi para São Paulo, ela fez faculdade em São Paulo, hoje ela mora em São Paulo, ela está fazendo doutorado lá na USP. Professora também, na área de letras, na área do inglês, então. Eu não sei por que ela é professora. Não sabe, não? Mas assim, saiu daqui, mas com aquela preocupação de, né,
crescer mesmo profissionalmente. Então, assim, eu tenho uma preocupação com os nossos jovens. Eu acho que a Itanhaém precisa pensar muito em oferecer possibilidades no ensino superior para eles aqui. O Instituto Federal aqui tecnológico seria, assim, um grande sucesso. É um grande a gente sonho. sobe a régua, sabe, dos Sim, nossos muito. jovens em relação a isso. Eu acho que Itanhaém merece. Eu acho que a gente pode brigar por isso, né? A gente podia unir forças e trazer, eu acho que assim... Outro desafio para nós. É isso aí, um bom ensino de qualidade, um ensino superior, assim, forte, que a gente consiga alimentar a nossa cidade desses profissionais melhor qualificados. Sim, isso é um grande sonho nosso também, mesmo que nós aqui da Associação Comercial, né? Uma universidade, como você falou, empregos com melhor nível, né? Sim, com toda certeza, porque nós aqui temos a prefeitura, o comércio e quase nada na tecnologia, né? A não ser trabalhos remotos, né? Hoje na moda, mas a gente tem muita necessidade e esse é um sofrimento também dentro da nossa equipe, porque como é que a gente vai conseguir isso? Como é que a gente vai? Mas assim, existe sim, eu acredito, né? Deus não me colocou aqui à toa, eu vou ver isso com certeza. A gente está sempre no lugar certo na hora certa, hein? É isso mesmo. Então assim, tem acontecido algumas coisas, alguns rumores no crescimento, nós fizemos aí uma reunião também mostrando aos empresários todo o potencial da nossa cidade e é belíssimo, né? Aqui nós temos belezas naturais, culturais, enfim, que possa desenvolver para chegar nesse objetivo que você tem e que nós temos também. Eu acho que Itanhaém precisa e merece, hein? Merecer muito, merece, eu tenho certeza que merece, né? É que falta uma coisinha ali, a gente não sabe. Vamos dar esse empurrãozinho, vamos dar uma destravada ali. Vocês, então bora, então um compromisso aqui ao vivo com vocês, né? Bom, e aí você fala sempre na tua filha mais velha, você tem mais quantos filhos? Então, que história linda, são 4. Você tem 4 filhos? São 4. A minha mais velha é a Letícia. Sim. Eu tenho depois a Larissa, 2 meninas. O Daniel e o Tiago, meu caçulinha. O nosso caçulinha. Tem um Tiago para fechar. Tem o Tiago que fechou a fábrica, tem o Tiago. Olha, geralmente os judeus fazem isso, né? Colocam o último filho. Então, não sabia. Foi por um acaso aqui. Esqueci o nome que eles dão ao último filho, Benjamin. Tá. Quando fala, botou o filho de Benjamin, fechou a fábrica. Fechou a fábrica. Então, a gente teve o Tiago e fechou. Então. Mas assim, são as crianças que me movem hoje, né? Estudam lá, naturalmente, a família, né? Com toda certeza. A Letícia foi minha aluna, depois que se formou foi para São Paulo. Vai voltar naturalmente, né? Não sei. Vai fazer alguma novidade nessa escola. Ela já trabalhou lá comigo, ela trabalhou muitos anos lá. Então, agora ela foi de novo para São Paulo para finalizar o doutorado dela. Olha aqui, eu vou prever uma coisa. Assim como os pais iniciaram o Albert Einstein escola, quem sabe Albert Einstein, né? Universidade. Quem sabe, E aí veio a Larissa, né? Sim. Minha aluna lá, o Dani também, meu aluno, e o Tiago, os 3 são nossos alunos lá hoje. Você tem uma fundação, Daniel? Então, Bastos, não? A gente tem aí uma história a partir do nascimento do Daniel, que é o meu 3º filho. Sim. O Dani, ele tem 8 anos hoje. Ele é uma criança que nasceu com síndrome de Down. Sim. E depois ele teve o diagnóstico de autismo. E quando o Dani nasceu, nós não sabíamos que Daniel tinha a síndrome, né? Para nós foi uma surpresa ali, né? No pós-parto. Foi uma gravidez tranquila, tudo ocorreu naturalmente, todos os exames e tal. A gente não sabia. E esse presente chegou na nossa vida. E depois desse nascimento, confesso para você que eu tenho uma história antes do Daniel. E do Daniel pra frente a gente tem uma outra história. Muda toda a estrutura, não é? Completamente. Eu acho que Deus coloca, não é a criança especial, né? São os pais especiais, né? Eu acredito muito nisso, eu tenho certeza hoje que esse nascimento, ele impulsionou muitas outras coisas que aconteceram. Então, assim, Dani tem a sua necessidade de tratamento, né? Desde
desde o seu nascimento. Ele é uma criança que precisa de apoio da estimulação precoce ali, das terapias, é o que ele faz até hoje. Itanhaém era uma cidade muito carente na área da saúde também. E todo o tratamento que o meu filho faz, né, precisa, né, quando ele nasceu, tal, foi muito difícil a gente conseguir encontrar isso aqui. E dessa nossa dificuldade, dessa nossa busca, né, por um tratamento para o meu filho, nasceu esse trabalho, que é a nossa clínica multidisciplinar. Então, a nossa clínica nasceu em 2021, é o Núcleo Daniel Bastos, leva o nome dele, né, com toda certeza, e é um trabalho, assim, que nasceu desse amor, dessa mãe, dessa família, dessa busca pelo tratamento dele. Foi um trabalho que não foi pensado, ele não foi programado, nada nessa história foi programado, pelo menos na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Mas eu tenho certeza que foi programado por Deus. Eu tenho certeza absoluta, porque tudo que aconteceu depois desse nascimento, todo o meu crescimento como pessoa, o crescimento, né, da minha família, tudo que aconteceu, o nosso envolvimento com a APAI, a associação. Então, assim, tudo isso foi por conta do nascimento do Daniel. Então, assim, além da parte da área da saúde, da parte clínica, de tudo isso que a gente foi trabalhar, eu fui estudar. Então, assim, eu fui estudar o que meu filho tinha, eu fui estudar o que era a síndrome de Down, eu fui buscar entender o que ele precisava, eu fui me capacitar nessa área primeiro. E dali nasceu a minha outra paixão, que é a educação inclusiva. Então, assim, depois do nascimento do Daniel, a minha preocupação com ele na escola, né, não só na parte clínica, mas como que vai ser o Daniel na escola, né? Então, assim, trouxe toda essa minha preocupação na minha formação também, na minha capacitação para isso. Então hoje eu sou especialista em educação especial inclusiva, eu sou neuropsicopedagoga também, clínica e institucional. Então, além de atuar na área da educação, eu atuo na área da saúde. Eu sou especialista também em análise do comportamento aplicada, que é uma abordagem que a gente usa no tratamento para as crianças com autismo. É inclusive a abordagem terapêutica da nossa clínica, que foi recém, né, inaugurada. A nossa nova sede foi inaugurada agora. A gente vai fazer aniversário de 1 mês, dia 4 a gente faz aniversário de 1 mês que nós estamos lá. E assim, foram 2 anos ali de obra, né, nesse espaço, um lugar muito bonito, que foi programado, projetado para ser essa clínica e para trazer para Itanhaém essa possibilidade de um tratamento mesmo que a gente chama de padrão ouro para as nossas crianças com autismo, e que eu espero que a gente também, além da área educacional, que a gente possa colaborar, né, com a nossa cidade, na parte da saúde também, com essa intervenção, e na parte da Patrícia Bastos, que até você falou, né, Patrícia Bastos, a parte que eu faço de capacitação de equipes, de palestras, cursos, então tudo aquilo que eu também trago como professora, porque eu também não posso esquecer que eu sou professora antes de tudo, né, e como é importante você conscientizar as pessoas sobre o que é isso, a importância dos espaços estarem preparados para as pessoas com deficiência, os espaços sociais. Quando eu falo espaço social, é tudo. Então é a igreja, é o quiosque, é o restaurante, é o hotel. Então, assim, como que a gente prepara a sociedade para acolher as nossas crianças, as pessoas com autismo e com outros transtornos também. E assim, é um trabalho, além de mãe, de ocupar esse lugar de mãe, eu ocupo também um espaço profissional com isso, né? Então é muito importante, além do colégio, nós temos a clínica, e nós temos a APAI, e nós temos a Patrícia Bastos, e nós temos também uma unidade que eu tenho aqui em Itanhaém, onde eu sou sócia, de uma clínica de São Paulo, que é até habilitar o nome, onde a gente faz um trabalho só de fisioterapia
intensiva para as crianças que têm necessidade, que tem ali alguma questão motora mais séria, mais importante. Sim. Ainda tem também esse outro braço de trabalho que a gente tem hoje aqui em Itanhaém. E o teu trabalho na APAE, você é uma das diretoras. Isso, a gente continua. Foi muito legal. Esse final de semana a gente teve lá já um primeiro momento, porque a gente passa por eleição esse ano. E a gente já teve ali a composição da chapa, então em novembro tem... Novembro não, é outubro, né, pai? Outubro tem a eleição, é mês que vem. Esse mês de setembro a gente tá aí nos editais, tal, já montou a chapa e eu continuo aí para mais 3 anos lá com o pessoal da APAE. E o Marcos continua? Não, na presidência não. Ele já ficou 2 mandatos, né? Ele ficou 2 anos, agora ele não pode continuar. Ele ficou como um conselheiro, né, ali consultivo. Sim. Então ele vai dar todo o suporte e tal. Sim, mas sim. a presidente, a Heloísa, a candidata, né, no caso da chapa, é a Heloísa. Ela é uma mãe de uma pessoa com deficiência também. Ela é presidente aqui do conselho aqui da pessoa com deficiência aqui em Itanhaém. Ela também está na parte ali da alimentação, da merenda e tal. Então, assim, ela já também está ocupando alguns espaços, já super engajada também, há muitos anos ali na APAE conosco. E com certeza ela vai aí dar continuidade a todo aquele trabalho que o Marcos iniciou, que essa gestão tá ali há 6 anos, e a nossa meta, né, Alberto, que é a nossa sede. Lógico, que nós então, estamos engajados nisso também. A gente não pode esquecer que a gente precisa desse espaço, é muito importante para a APAE. A APAE hoje está atendendo mais de 350 famílias. Então, assim, olha só quantas pessoas se beneficiam desse trabalho, né? Então, é importante a gente lutar por essa sede, brigar. O espaço nós já temos, né? O terreno ali na Reforcel, o terreno que foi doado, né? Uma pessoa muito generosa fez essa doação em vida. Então, assim, a APAE também tem essa missão, né? A gente tem uma missão ali de construir esse espaço, porque essa pessoa fez a doação em vida para que esse espaço acontecesse e a gente tem que cumprir isso. A gente tem isso aí, com toda certeza. Ano passado a gente fez um almoço, esse ano também, estamos ali costurando. Nós já estamos ali costurando. Já, de repente, brevemente a gente vai divulgar. Os eventos estão sempre acontecendo para colaborar, exatamente. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, você é uma curiosidade, talvez outras pessoas tenham a mesma.S que você teve o Daniel, você teve então o Thiago. Vocês tiveram de algum momento, algum medo que esse outro filho tivesse algum probleminha, né? Sim, não sei se chama probleminha, alguma condição, melhor, não é um problema, mas assim, tiveram esse medo? Não. Não. Você sabe que foi muito interessante, porque depois que o Daniel nasceu, você começa a ter uma outra preocupação, né? Que é uma preocupação que todas as famílias que têm crianças, pessoas com deficiência têm. E o dia que eu for embora, quem vai cuidar dessa pessoa? Era outra pergunta que eu ia te fazer. Então, assim, quando o Dani nasceu, nos primeiros momentos não, mas depois, no passar dos dias, tal, a gente começou a pensar muito nisso, né? Falando, nossa, como que fica, né? O Daniel é uma pessoa que vai precisar sempre de cuidado, ele vai sempre precisar de alguém junto dele. Pai e mãe não é eterno, né? Quem vai cuidar do Dani? Então, quando eu fiquei grávida do nosso caçulinha, foi uma gravidez ali inesperada, a gente não tava, né? Não tinha programado essa gestação e tal. Mas aí o pai falou pra mim, ele falou assim, ele que vai cuidar do Daniel. Então, assim, eu acho que aquilo ali foi... Isso mesmo, Alberto. Sabe aquela preparação? Porque assim, você olhando para ele hoje, né, para o caçulinha, ele é demais, sabe? E ele já tem, pensa, ele é uma criança de 5 anos. Mas sabe aquela criança que ele já tem atitude? Ele chegou esses dias na clínica, ele entrou, e tem uma senhora que é muito minha amiga, a Tia Penha, e ela falou para mim, ela me mandou um áudio, ela me chama de patroa até hoje. Ela foi minha funcionária, ela é muito conhecida aqui em Itanhaém, a Tia Penha, inclusive, uma professora querida. E ela mandou um áudio para mim, ela falou assim, Patrícia, o Tiaguinho entrando na clínica, eu já vi,
Ele que é o seu sucessor, ele vai mandar em tudo, viu? Você pode ficar tranquila, não se preocupa, porque dos seus filhos, quem vai mandar em tudo é ele. Então, assim, você já tem aí o seu sucessor. Eu falei, ai, Tia Penha, é só você, né? E realmente a sensação é essa, que o Tiago, ele vai cuidar, e ele vai cuidar do Dani, né? Que então, bom. assim, eu acho que eu tenho essa tranquilidade de saber que os irmãos estarão juntos. Lógico que ele tem as irmãs também, né? Mas o Tiago parece que ele veio de verdade, assim, sabe? Pra cuidar de tudo isso. Que bonito, né? Ter essa certeza, realmente. A gente, quando crê no Deus, né? A gente fica mais fácil, né? Ah, Parece que com a toda vida, certeza. né? Ainda mais você com toda essa certeza, sim. porque é uma preocupação, digo, porque eu não sei se estou errado também, mas parece que antes as crianças que nasciam né, com essas deficiências, elas não tinham longevidade, né? Ou estou errado? Não, sim. Não era, não é real, sim. Porque é real. o que acontece? A medicina hoje... A gente não tinha informação, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje de informação, de possibilidades, de estimulação, dessa preocupação de você tirar essa pessoa de casa. Então, assim, as pessoas ficavam muito em casa, elas não saíam. Não que isso não aconteça hoje. Ainda Tinham existem vergonha, casos... né? Sim, elas ficavam escondidas muitas vezes, né? Então, assim, existe muito esse outro lado também da deficiência, né? Tanto nas escolas, que ficavam completamente segregados, escondidos, em muitos casos no porão de escolas, as crianças com deficiência separadas dos demais. Então, assim, tudo isso a gente venceu com o quê? Com informação, com estudos. Então, assim, tudo que veio, né, evoluindo na área da ciência, na área da medicina, trouxe essa qualidade. Agora, o marco de tudo isso é a nossa Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, quando a nossa LBI, em 2015, foi assinada, a gente fez 10 anos agora, em 2025, ela trouxe de verdade essas pessoas para a sociedade, para os espaços sociais, para a escola comum regular. Então, assim, a importância disso social, para que essas pessoas estejam ocupando esses espaços, a gente teve um crescimento absurdo. E isso trouxe tudo, qualidade de vida, bem-estar, segurança, para as famílias também, porque ser mãe de uma criança com deficiência, agora falando no lugar de mãe, né? É muito difícil e muito complexo, sabe? São momentos muito difíceis, muito desafiadores. A mãe tem um estresse muito alto, geralmente ela tá com um nível sempre muito alto de estresse, pela preocupação e pela dificuldade também, que tudo que se relaciona àquela criança, àquela pessoa é muito difícil. Tudo é uma briga, tudo é uma luta, é o plano de saúde, é o remédio que não tem, é o ônibus que não aceita. Então, assim, é muita coisa, sabe, que acontece. E ainda as escolas. Então, assim, tudo isso é muito pesado para a mãe, né? A mãe tem ali uma carga bem importante de estresse, de tudo isso. Sim. Mas eu acho que o que essa lei trouxe, o que a sociedade hoje está trazendo como possibilidades e oportunidades, facilitou, a gente melhorou muito, viu? Muito mesmo. Bom. Foi muito importante. Eu acho que a lei é um marco, assim, muito importante nesses serviços e em tudo que tem sido feito, que está sendo feito na área da inclusão. Então a gente vê realmente uma melhoria, né? Sim. Uma melhoria em tudo, uma pequena, mas é uma melhoria. Eu nunca deixo de acreditar que, assim, olha quanta coisa boa aconteceu. É lógico que é tudo, né? É tudo novo também, Sim. É novo para as pessoas, é novo os termos, né? Às vezes o vocabulário, a maneira como se refere, eu não sei se eu ajudo, se eu não ajudo, né? Tem muitas coisas ali Sim. acontecendo. É lógico que o que aparece mais, a deficiência que aparece mais é o autismo, é dele que a gente está sempre falando, eu digo assim, né? Como imprensa, como sociedade, o autismo que está sempre mais presente. Mas existem muitas outras deficiências, não é só isso, sim, né? Sim. Mas é esse que o número é muito alto. Você vê o nosso último censo agora, que a gente tem um dado Brasil,
A gente tem aí, para cada 31 crianças que nascem, nasce uma criança com autismo. Aí você pensa, olha a seriedade desse número, bastante alto, olha né? a seriedade do trabalho que precisa ser feito para essas famílias e para essas pessoas. Como que nós estamos de verdade preparados para tudo isso, né? Então, assim, sempre olhando nos números, sempre vendo o que tem acontecido para que a gente consiga de verdade pensar em políticas públicas para isso, pensar em como que a gente precisa acolher e cuidar dessas pessoas, né? O trabalho da APAE é sensacional. Sim, sim. Nossa, o suporte que a gente dá para essas pessoas, para essas famílias. Então, assim, é um trabalho aí de formiguinha, mas eu acredito muito nele. Eu gosto muito de tudo que eu faço. Sim. E é isso. Mas a medicina também tem crescido, então isso ajuda também, né? Descobrir também. Com toda certeza. A gente não tem medicação para o autismo, mas a gente tem medicação que melhora comorbidades, que a pessoa consegue melhorar. Porque o autismo, ele é um transtorno multifatorial e, assim, ele acomete muitas áreas, né, na pessoa. Então, parte sensorial, parte cognitivas em alguns casos. Então, assim, a parte da interação social, da comunicação, os movimentos que ele tem ali, repetitivos, estereotipados. Então, assim, a gente tem uma parte importante da medicina, né, que apoia, sim, para a melhoria desses sinais e sintomas. Mas a gente nunca pode esquecer que a base de tudo isso é uma combinação, né? É uma intervenção terapêutica de qualidade com a medicação, para que a gente consiga, junto aí com esse trabalho que vai caminhando junto, medicação e terapia, para que essa criança, né, essa pessoa consiga aí ter uma boa autonomia, uma independência e consiga ter o mínimo de suporte possível, né? E consegue também fazer alguns trabalhos também, não é? Consegue, inseri-los também sim, no exatamente. mercado de trabalho, a gente né? tem muitas crianças, muitas pessoas que progridem muito bem quando começam o tratamento cedo. Então, assim, existe isso também, a ciência já nos mostrou, que a gente precisa começar o tratamento bem cedo, o quanto antes, independente de diagnóstico. Se você tem um atraso no desenvolvimento dessa criança, você já faz a intervenção, independente de diagnóstico, mas você já faz a intervenção evitando possíveis, né, atrasos futuros ali maiores. Então, você já faz essa intervenção, às vezes você já melhora ali e ok. Mas assim, tem casos que não evoluem tão bem, mas é porque aí tem outras condições associadas. Então assim, né, casos e casos. Mas a maioria deles conseguem sim, através de, né, uma boa intervenção, com um tratamento adequado, ter um bom prognóstico. Então, tudo isso começou lá atrás, né? Tudo isso começou com o Daniel. Com o Daniel, né? Exatamente. Que bom, Patrícia. Olha, a gente fica muito feliz de ter te recebido, contando aqui uma história de superação, tá vendo? É esse o nosso bate-papo, contando história de vida, de superação, de empreendedorismo, e tudo, você tem tudo isso, né? Aliás, você e o Thiago têm tudo isso, né, na história de vocês. Ai, mas eu trouxe um negócio pra você que eu quero te entregar aqui. Esse você não sabe o que é. Caramba, olha, ser presidente é legal, que ganha presente. Ai, olha só, mas esse aqui é com muito carinho mesmo, porque olha só. Uau. Esse aí é uma lembrancinha lá da inauguração da nossa clínica. Ai, que bom. Mas esse que eu quero mostrar pra você. Olha, tem aqui até uma águazinha que a gente acabou não tomando, mas ó, Você núcleo, viu? Daniel Bastos. É, tudo do Olha núcleo. Mas me diz. E esse livro, esse eu quero que você leia o capítulo aqui, que eu vou te mostrar, o 29. Quer ver? O que que tem aqui? Olha só. Aqui tem essa história no capítulo 29. Que é a história do Daniel Bastos. Ai, que bacana. Então, é a história do nascimento do meu filho. Aqui, junto com outras mães, outras pessoas, outras famílias, eu participei como coautora deste livro e eu trouxe para você para conhecer mais a fundo a história do nascimento do Daniel. Que bacana. Obrigado, Patrícia. Olha ali. O nascimento que transformou nossas vidas e a nossa história para sempre. Exatamente, você está aqui nos dando uma lição de tudo isso, a gente fica super feliz, tivemos uma escolha muito agradável de tê-la aqui contando a história não só do Albert Einstein, né, que é uma escola aqui conhecida, né, a história de vocês,
Ainda bem que vocês vieram de Minas Gerais para cá, encontrou o Thiago sucesso. e formou essa família maravilhosa. Exatamente, ter encontrado, né? Exatamente. Presente da minha vida. O primeiro presente, depois aí todos os outros. Né? E criar tanta coisa aqui na cidade, tá? Participar da PAI. O Marcos, seu pai, também fez essa gestão, né, durante 2 mandatos. A gente fica muito feliz. Nós participamos, como eu disse antes também, para a construção dessa nova sede. E se Deus quiser, vamos firme, vamos construir, vamos chegar lá. Se precisar de mim para curso, palestra na área da inclusão, né, da pessoa com deficiência, às vezes alguma coisa que a associação comercial estiver precisando. Eu gosto de trabalhar muito nessa parte da conscientização das pessoas, né? Contar de verdade o que é o autismo, como que a gente pode ajudar essa pessoa nos espaços sociais. Sim. Conte comigo. Ah, ótimo. Vamos sim. Aliás, é uma das coisas também. Nós fizemos uma grande reforma aqui em cima, né? E é um dos objetivos também, trazer... Nós temos outros médicos, né, de psicólogos, então querem fazer isso, olha, para incluir, porque às vezes o poder público, né, tem as suas dificuldades, né? Sim. Então, trazer aqui é uma ideia, nessa área médica também, que a gente possa fazer um serviço à população. Que legal. Fico muito grato e vamos pensar nisso aí. E vamos pensar na universidade também, que isso é interessante. Eu acho que a gente precisa pensar numa universidade pública, nesse instituto tecnológico. Eu acho que Itanhaém merece, nossos adolescentes merecem. Tudo merece, não é? É isso. Bom, é assim, nós fazemos toda quinta-feira à noite aqui um relato, né? Um pequeno relato, esse bate-papo com pessoas que fazem a história da nossa cidade. Fique sempre conosco, toda quinta-feira você assiste aqui histórias como essa, da Patrícia Baixo, da Albert Einstein, do Danielzinho, de tudo isso. É muito agradável e a gente fica super feliz. E traga ideia para a gente também. Ajude a Associação Comercial a fazer um trabalho de acolhimento a toda a população. Um grande abraço a todos e até a próxima.